Nação Regatiana começando mais um pré-jogo aqui no canal CRB Minha Paixão. Amanhã, estádio Brinco de Ouro da Princesa. Tem Guarani e CRB, confronto direto entre as duas equipes. CRB precisa vencer esse jogo para sair da zona de rebaixamento. CRB vencendo, praticamente sela aí o rebaixamento da equipe do Guarani. CRB que tem bastante desfalque, a equipe do Guarani também tem 2 jogadores de ficar fora da partida, mas falar sobre raio-x entre as duas equipes, trazer a escalação, trazer o dia da partida. Vamos ver aí primeiro, raio-x entre as duas equipes aí, você tá vendo aí, 23 jogos, 7 vitórias para o CRB, 8 empates e 8 derrotas. Trazer também os últimos 3 jogos do CRB e Guarani. CRB venceu, né? CRB que venceu jogando fora de casa, na casa do Guarani, lá no estádio Brinco de Ouro da Princesa, por 1-0. Gol do Anderson Conceição, que eu vou trazer aqui, né? E também 1-0 no Ripelé, e depois venceu por 1-0 de novo no Ripelé. Você tá vendo aí, né? Gol do Anderson Conceição de cabeça, 1-0 para a equipe regatiana. E também trazer, né, juiz da partida para esse confronto. Você tá vendo na tela aí? Wagner do Nascimento Magalhães. Boa sorte para ele para esse confronto. E também falar aqui logo sobre a equipe regatiana, que não conta com o treinador Hélio dos Anjos na beira do gramado, né? A equipe regatiana, praticamente quem vai assumir aí vai ser o Guilherme dos Anjos. Um que vai estar à disposição também, que ia ficar de fora, né? Foi o lateral esquerdo, o William Formiga, que pegou 4 jogos de suspensão, mas o CRB conseguiu um efeito suspensivo aí para o jogador, que vai ficar à disposição para esse jogo. Também não conta com sua zaga titular, Luiz Segovia e o zagueiro Simon. Tem aí, né, o volante João Pedro, fica de fora, e o Facundo Labandeira. Então vai cumprir suspensão. Tem a volta também do atacante Mike, equipe regatiana, sem a sua zaga titular. Deve entrar ali o Gustavo Henrique e o zagueiro Wanderson, né? Então, boa sorte para ele aí, para esse jogo aí de amanhã, né? Ressaltando, a equipe do Guarani também, que não conta com 2 jogadores e tem 7 jogadores pendurados, né? Os jogadores que vão ficar de fora são Luan Dias e o lateral esquerdo Emerson. Eles estão fora para esse jogo aí contra o CRB. Praticamente um Guarani em crise. Então o CRB tem que tirar proveito dessa situação que está a equipe do Guarani. Vai ser um jogo difícil. O Guarani vai tentar a sua última cartada para ver se vence o CRB, para tentar respirar um pouco, mas o CRB vencendo o jogo praticamente elimina a equipe do Guarani para a Série C de 2025. Trazer aqui a escalação da equipe regatiana que pode ir a campo, né? Você está vendo na tela aí. Matheus Albino, Hereda, Gustavo Henrique, Wanderson, William Formiga, Falcão, Marco Antônio, GG, Mike, Léo Pereira e Anselmo. Pode ter alguma surpresa? Pode. Vamos ver aí, né? Na beira do gramado aí, como eu falei, Guilherme dos Anjos, assumir a equipe regatiana aí, que consiga fazer uma grande partida e sair com a vitória, que é importante, né? Já a equipe do CRB, os últimos 5 jogos são 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Já a equipe do Guarani chega para esse jogo contra o CRB com 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. Então você vê aí como é essa Série B, galera. Série B, você pode pegar o time que for, né, de lá de baixo da tabela ou na parte de cima. Vai ser sempre um jogo decisivo, jogo difícil, não tem jogo fácil. O Ex-Anjo, quando assumiu o CRB, outra postura, é isso que a torcida regatiana quis ver, né? E um imbuído em buscar essa vitória que é muito importante, tanto que os jogadores regatianos trouxe essa mensagem aqui. Vamos escutar aí. Fala, nação regatiana. Mesmo de longe, jogaremos juntos. Contamos com o seu apoio, mesmo que seja pela televisão. Que lutaremos por vocês dentro de campo. Viveremos a lutar. Então tá aí, né, fala dos jogadores, né, para esse confronto, e também trazer a coletiva, nosso goleiro aí, Matheus Albino, falando. Iniciando a coletiva com o Matheus Albino, goleiro do CRB. A primeira pergunta é do Rodrigo Cedro, da Band Nordeste. Matheus, o que o grupo precisa fazer para tentar essa primeira vitória fora de casa nessa Série B, no momento decisivo da competição, sabendo que vai enfrentar o lanterna do campeonato e um time que vem de uma derrota contra o Botafogo de São Paulo na última partida e vem de muita turbulência dentro e fora do campo? Bom, precisamos manter o bom momento que a gente vem tendo, né? 2 vitórias jogando em casa. Precisamos manter esse jogo que a gente consegue fazer dentro de casa, precisamos manter ele fora de casa. Assumir responsabilidade nessa partida. Sabemos que o momento do Guarani é um momento muito complicado, muito delicado, né? Tenho certeza que eles
Eles vão encarar esse jogo como uma final, assim como nós também. Então, tentar assumir essa responsabilidade na partida, assim como a gente faz dentro de casa, para conquistar essa primeira vitória fora de casa, que vai ser muito importante para nós. A pergunta do Tainan Melo, da torcida alagoana. Albino, boa tarde. Para você e o clube, esses 2 jogos contra Guarani e Brusque são os mais decisivos nessa reta final da Série B para confirmar a permanência? Sem dúvida, são 2 jogos, se não os mais decisivos aí na reta final, um dos mais decisivos também, né? Então, a gente fazer 2 grandes jogos e conquistar 2 bons resultados nessa sequência que a gente vai ter agora, sem dúvida vai ser muito importante para a nossa recuperação e para a nossa permanência também. A pergunta do Guilherme Nobre, da Gazeta Web. Boa tarde, Albino. Você vê que o CRB chega com mais responsabilidade de vitória e é favorito devido ao mau momento do Guarani? Bom, acho que a responsabilidade de vitória, sem dúvida, né? Até porque a gente procura todo jogo fazer o melhor e conquistar a vitória todo jogo, né? Mas com relação ao favoritismo, eu não acredito muito em favoritismo, acredito em trabalho, acredito em pôr o jogo dentro da partida, fazer uma partida melhor que o adversário e o resultado. Então acho que esses são aspectos importantes a gente levar em consideração para conquistar essa vitória. A pergunta do Bruno Protásio, da Rádio Pajuçara. Matheus, boa tarde. Essa foi a primeira semana cheia de trabalho com o Hélio. O que foi mais proveitoso nesse período mais longo de preparação para enfrentar o Guarani? Bom, acredito que essa semana deu para trabalhar bastante coisa, deu para recuperar o pessoal que estava precisando de recuperar. A gente conseguiu trabalhar bastante, trabalhar quem está precisando trabalhar. O Hélio conseguiu passar várias coisas que a gente precisa melhorar também dentro da partida, coisas boas que a gente vem fazendo também, então acho que essa semana foi muito importante para poder alinhar essas questões dentro de campo. A pergunta do Tiago Luiz, da TV Ponta Verde. Boa tarde, Matheus. Como as 2 vitórias em casa podem ajudar o time a buscar a primeira vitória diante do Guarani e como está o psicológico da equipe para esse jogo? Bom, com essas 2 vitórias em casa, né, a gente, quer ou não, a vitória ela traz a confiança, traz o ambiente bom, então sem dúvida isso pode ajudar bastante nessa conquista da primeira vitória fora de casa e sem dúvida vai ser muito importante para nós essa primeira vitória nesse momento de recuperação, momento de subir da tabela novamente, então a gente tem que ter isso em mente e encarar essa partida novamente como uma final. A pergunta do Iverson Fernandes, da Rádio CBN. Boa tarde, Matheus. Albino, o CRB conseguiu 2 vitórias consecutivas em casa que fizeram com que o Galo saísse da zona de rebaixamento. Agora, com o time regatiano fechando a rodada, retornou para o Z4, antes de uma sequência de 2 jogos como visitante. O que foi colocado como objetivo nesses 2 jogos? Há uma pontuação pré-estabelecida pelo grupo? Bom, o objetivo nessas 2 partidas são 2 vitórias. 2 vitórias nesses 2 jogos fora, que nos colocam numa posição muito boa na tabela. Mas, primeiramente, antes da gente pensar nesses 2 jogos, temos que pensar no próximo. O próximo é contra o Guarani, fora de casa. Então, a gente tem a consciência e tem a responsabilidade de que uma vitória contra o Guarani, a gente, fechando a rodada, a gente consegue subir 4 posições na tabela. Então, acho que todo mundo do grupo, comissão também, a gente está encarando esse jogo contra o Guarani como uma final de campeonato, como tem que ser. A última pergunta é do Luciano Costa, do Esquadrão 89. Matheus, esse é um jogo que pode ser o divisor de águas para a permanência do CRB? Pode ser também, pode-se dizer que sim, né? São jogos importantes durante o campeonato que acabam sendo jogos decisivos, né? Esse contra o Guarani, sem dúvida, pode se tornar um jogo decisivo, pode se tornar um jogo que vai reverter ainda mais a situação. A gente está entrando num momento melhor, então, novamente, a gente tem que encarar esse jogo como uma final, um jogo de divisor de águas e trazer esses 3 pontos.